Sintam-se todos cumprimentados. Hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática e estarei falando da troca de variáveis em integrais duplas, não é? Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Então, antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam-se ao canal para promover o canal e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E vou pedir também para que deixem nos comentários as vossas sugestões, vossas opiniões, vossas dúvidas, e podem deixar também sugestões de vídeos que queiram que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática, exames de admissão de física e matemática, assim como algumas cadeiras de engenharia, mecânica dos sólidos, mecânica dos sólidos, mecânica das construções, resistência dos materiais, estruturas de betão, construções metálicas e muitas outras cadeiras. Então, nós estamos acostumados a trabalhar com integrais duplas do tipo aqui I, não é? Que vai ser igual a integral dupla num certo domínio, não é? De uma certa função dada em x e y, não é? Uma função de duas variáveis para o caso, e depois de ds, não é? Que é o domínio, ou podemos escrever também integral dupla no domínio para a função xy, então d de x e d de y, que são coordenadas retangulares. Então, aqui percebermos aqui que nem sempre é fácil trabalhar com coordenadas retangulares. Há situações em que temos domínios que são limitados por curvas, que são complicadas de trabalhar com elas em coordenadas retangulares. Então pode haver uma necessidade de trocarmos as variáveis, colocarmos outro tipo de variáveis, não é? Por exemplo, nós sabemos que existem as coordenadas polares. Para quem não sabe das coordenadas polares, tem um vídeo disponível aqui no canal de coordenadas polares. Pode navegar aí no meu canal e irá encontrar o vídeo. Então, as coordenadas polares de alguma forma têm facilitado na representação de algumas curvas, o que facilitaria também na representação do domínio e os limites de integração do integral. Então, pode haver uma necessidade de trocar, não é, os limites de integração e de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Então, é daí que surge a necessidade de sabermos trocar variáveis nos integrais duplos ou nas integrais duplas. Vamos supor que possamos transformar, por exemplo, a variável x e colocamos ela em função de duas variáveis. Vamos colocar aqui u e v, não é? E podemos trocar também a variável y, colocamos em função de duas variáveis u e v, não é? Então, se formos a ver, por exemplo, nas coordenadas polares, temos duas variáveis, que é o ângulo e o raio a que se encontra o ponto. Seria o exemplo prático para este caso aqui. Então, temos as variáveis x e y dadas em função de outras duas variáveis e queremos transformar as coordenadas retangulares para colocarmos aqui essa integral em função, não é, dessas variáveis aqui. Então, uma coisa que temos que perceber é que é necessário primeiro determinarmos o determinante de Jacob, não é? O determinante de Jacob e para o caso aqui de variável x e y queremos transformar para uv, isso é igual a aqui x e y, não é? Aqui uv, que é igual a determinante dessa matriz aqui, e vai ser a derivada parcial de x em função de u, não é? Em função de u primeiro, e aqui também a derivada parcial em y em função de u, e depois temos aqui derivada parcial de x em função de v, agora em v, e depois a derivada parcial de y em função de v, não é? Então, se formos a ver aqui, queremos transformar, não é,
essas variáveis aqui nestas, então vamos ter que determinar aqui o determinante de Jacob, né? E se formos a ver aqui, mantemos aqui o U e depois aqui mantemos o V, e essas que estamos a trocar mudam, mas também pode-se fazer de uma outra maneira. Podemos manter essa que estamos a trocar, poderia ser aqui derivada parcial de x em U, depois derivada parcial de x em V, depois aqui derivada parcial de y em U e derivada parcial de y em V. Então podemos manter essas de cima e mudar em baixo, não é? Manter aqui em cima, mudar em baixo, ou podemos manter em baixo e mudar apenas em cima, manter em baixo e mudar apenas em cima, não é? Então temos que determinar aqui, e se formos a desenvolver isso, esse determinante aqui vai ser igual ao produto destes menos o produto destes. Então derivada parcial x em U e depois vezes derivada parcial y em V e menos derivada parcial x em V, não é? Vezes a derivada parcial y em U, não é? Então, depois de determinar aqui o determinante de Jacob, podemos escrever essa integral. Aqui fica integral, não é? Igual a integral ao longo do domínio S, não é? Agora a função está em U e V, não é? E agora aqui o determinante de Jacob, não é? Vezes agora d de U vezes d de V, não é? Fica desta maneira aqui, e resolvemos a integral e vamos ter mesmos valores. Então, para o caso de coordenadas polares, não é? Para o caso específico de coordenadas polares, não é? Vou colocar aqui coordenadas polares, não é? Então vou deduzir aqui a fórmula para as coordenadas polares, e depois, se nos restar tempo, vou representar aqui, ou vou resolver o exercício transformando das coordenadas retangulares para polares. Então, para o caso específico de coordenadas polares, teríamos o jacobiano, que seria I igual a d de x y, não é? Sobre d de φ e r, não é? Que é o raio aqui para coordenadas polares. Isso seria igual, teremos derivada parcial de x em aqui φ, derivada parcial em y, φ, vamos manter o φ, não é? Poderemos manter o x e mudar aqui embaixo, não é? Aqui derivada parcial de y, aliás de x, perdão, agora em r, e derivada parcial de y também em r, não é? Então isso vai ser igual a derivada parcial de x em φ e depois vezes derivada parcial y em r menos a derivada parcial de x r e a derivada parcial y em φ, não é? Então só determinamos isso, e nós temos que saber que para coordenadas polares o x vai ser igual a r cosseno de φ, e y vai ser igual a r seno de φ, não é? Então, para tal, teremos aqui derivada parcial de x em φ vai ser igual, isto aqui derivado vai dar menos, não é? A r seno de φ, não é? Estamos a derivar aqui, e depois a derivada parcial de y em r vai ser igual, este aqui vai ser seno, né? Seno de φ. Agora vamos derivar s, x em r vai ser cosseno de φ, e depois vamos derivar esta aqui, não é? Y em φ, e vai ser, este aqui em φ vai dar r cosseno, não é? Cosseno de φ. Agora substituindo aqui, teremos que o i vai ser igual a isto, não é? Então isto aqui é menos r e seno de φ, e isto aqui seno de φ, e menos aqui
isto é cosseno de φ, então cosseno de φ, e depois isto aqui é R cosseno de φ. E já vou pedindo perdão aí para essa fórmula, não é o determinante, mas o módulo do determinante. Então aqui módulo de I, então temos que determinar aqui o determinante, depois aqui o módulo, não é? Esse I é de integral, posso pôr aqui de outra maneira, não é? Para não haver uma confusão com este do jacobiano. Então aqui integral, assim. Pronto, então esse I é que entra aqui, então determinamos aqui o determinante e depois tem que entrar aqui o seu módulo. Então se formos a ver, isso vai ser igual, vamos manter a evidência o menos R, então temos menos R, então ficamos aqui com seno ao quadrado de φ, depois mais cosseno ao quadrado de φ, não é? E isso vai ser igual a menos R, não é? Porque isso é 1. Então aqui o módulo de I vai ser igual a R. Então para o caso de coordenadas polares, se nós quisermos aqui resolver um certo exercício, o integral vai ser igual, vamos colocar aqui os limites de acordo com as coordenadas polares, e a função agora estará em φ e R, não é? E depois aqui o módulo do jacobiano vai ser R, depois R, e teremos aqui D de φ e depois D de R. Então vai ficar dessa maneira aqui, e daí podemos resolver o integral e teremos os mesmos resultados. Então o que eu vou fazer agora é trazer aqui o exercício para transformarmos em coordenadas polares e resolvermos, não é? Para vermos como é que isso é feito, e vou aliviar esse espaço aqui, não é? Para poder usar. Então se formos aqui, podemos resolver este exercício, o 2166, não é? Vou passar lá para a área de trabalho. Então já temos aqui o exercício, não é? E, tendo aqui o exercício, temos que resolver, isso já diz, passando as coordenadas polares, calcular a seguinte integral dupla, não é? Que se estende ao campo limitado pela circunferência, essa é a circunferência aqui, e vamos ter que mudar esses limites, já sabemos aqui como é só multiplicar por R, depois aqui deixar o resto aqui desses diferenciais, D de φ e D de R, não é? Então vou ter que aliviar também esse espaço, e temos que nos lembrar que x é igual a R cosseno de φ e y é R seno de φ, para podermos substituir aqui. Então, primeiro nós vamos desenhar, não é? Essa circunferência, para percebermos como é que funcionam esses limites que nos dão aqui. E primeiro vou deduzir aqui essa circunferência, ela é de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 a x, não é? Então temos que deduzir aqui, já nos dizem que é circunferência, nós estamos habituados a ter a circunferência x menos x inicial, que é a coordenada do centro, ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então temos que colocar nessa forma aqui. Então este vai passar, teremos aqui x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado igual a 0. Então continuando, teremos aqui x ao quadrado menos o dobro do primeiro, que é o x pelo segundo. Então vamos ter que arranjar formas de introduzir este segundo aqui. Então vamos colocar aqui, para termos facilidade de termos um caso notável, não é? Nesse caso o quadrado da diferença. Então teremos aqui a ao quadrado, então já teremos aqui um caso notável, isso seria o quadrado da diferença, mas como não estava aqui o a ao quadrado, temos que tirar também, então a ao quadrado, então mais y ao quadrado, tudo igual a 0. Então continuando aqui, ficamos com, isso já disse que é o quadrado da diferença, ficamos com x menos a ao quadrado, e esse menos a ao quadrado passa a ficar positivo, então mais, lembrar que este corresponde a esta expressão aqui, como eu já tinha dito,
Então y ao quadrado igual a ao quadrado. Então estamos diante de uma circunferência que tem o seu centro nas coordenadas x igual a y igual a 0 e depois tem o seu raio igual a não é? Então podemos esboçar isso aqui. Então fazendo o esboço aqui, posso colocar aqui y x, não é? Aqui é 0 e vou colocar aqui o nosso centro, vai ser em A, aqui A, e ele tem raio A, não é? Então quer dizer que vai passar daqui e pronto. Então vou usar uma tinta diferente, então eu terei aqui isto. Então, nós sabemos, não é? Ou para quem não sabe, pelo menos eu já ensinei aqui nas coordenadas polares, no vídeo sobre as coordenadas polares que está disponível aqui no canal, é só navegar, vai encontrar o vídeo, não é? Eu já mostrei que as coordenadas polares são, basicamente, trabalhamos com esse eixo, o semeixo positivo, não é? Em x, e depois trabalhamos com as aberturas, não é? Então, se formos a ver aqui, os ângulos vão variar de menos 90 até 90, não é? Aqui é menos 90, porque contamos os ângulos a partir daqui é o 0 e fazemos o sentido convencional, não é? Um anti-horário para o caso. Então, se daqui até aqui é 90, daqui até aqui será menos 90. Então, os nossos limites de integração em termos de ângulos vamos ter de menos 90 até 90. E quanto aos limites em termos de raio, vamos ter que definir aqui o raio, não é? Para cada ponto em função das aberturas. E para tal, sem precisarmos de ir muito longe, já temos aqui as expressões que expressam o x em função dessas duas coordenadas polares. Aqui o y também é só substituirmos aqui, teremos nós, vou substituir aqui, pode ser mais fácil ainda. Então terei r cosseno de φ ao quadrado mais r seno de φ ao quadrado, e isso tudo vai ser igual a 2a vezes o x é r cosseno de φ. Então, se formos a ver aqui, isso vai ser, mantermos a evidência, r ao quadrado, temos aqui cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, e teremos aqui tudo igual a 2a r cosseno de φ. E continuando aqui, isso vai dar tudo, e ficaríamos nós com r ao quadrado igual a 2a r cosseno de φ. Então podemos simplificar aqui r com r, ficamos com um r apenas, que vai ser igual a 2a cosseno de φ. Então vou aliviar aqui esse espaço para dar continuidade ao nosso exercício. Já tenho os limites aqui em termos de raio, que é uma das variáveis que temos para as coordenadas polares, e tenho os limites também em função de abertura. Já disse que esta circunferência está deste lado, então a abertura vai ser de menos 90 até 90, porque como podemos ver, o nosso limite aqui é este, era antes até de assinalar, este daqui, não é? Este aqui é o nosso limite. Então a abertura é de menos 90 aqui até 90, e o raio parte daqui até qualquer um desses pontos dessa circunferência. Então o raio vai variar de 0 até essa circunferência. Agora podemos aqui definir o nosso integral e depois resolvermos. E quanto à função, nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai ser igual, em termos de coordenadas polares, nós já dissemos que x é o mesmo que r cosseno de φ. Então isso ao quadrado mais y é o mesmo que r seno de φ. Isso também ao quadrado vai ser igual, colocamos r em evidência ao quadrado, porque teremos aqui e ficamos com cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado
de φ, não é? Isso tudo dá 1 e tudo isso vai ser r ao quadrado. Então podemos aqui substituir no nosso integral, teremos aqui o integral, as aberturas vão ter limites constantes, nesse caso o ângulo, de menos π sobre 2, que é 90 graus, a π sobre 2, então isso é de φ. Depois aqui, integral, o raio é de 0 até este daqui, que é 2a cosseno de φ, e a função esta já transformamos, fica r ao quadrado, vezes o módulo do jacobiano, que já definimos lá, que para coordenadas polares é r, não é? Então isso não muda, não depende do exercício. Para todas as coordenadas polares o jacobiano é r, não é? Então vezes aqui d de r. Então vamos fazer essa integração e vamos ter aqui o resultado, não é? Então aqui vou manter sobre 2, aqui π sobre 2, d de φ. Então aqui essa integral aqui, teremos r ao cubo, integrando isso fica r à quarta, não é? Sobre 4, e depois os limites de integração são estes, 2a cosseno de φ, não é? Então se formos a substituir aqui, já podemos notar que com 0 vai dar 0, não é? Então vamos substituir aqui com este, vamos ter que isso é igual a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, aqui substituindo ficamos com 2 à quarta é 16, então ficamos com 16 vezes a à quarta é a elevado ao 4, depois cosseno à quarta de φ, tudo sobre 4, não é? E depois d de φ, não é? Então agora temos que integrar isso. Então continuando aqui, vamos tirar essas constantes para fora, né? Então teremos que isso vai ser igual a 16 sobre 4 é 4, teremos 4a à quarta, aqui integral, menos π sobre 2, a π sobre 2, depois aqui cosseno à quarta de φ, d de φ. Então vamos ter que integrar aqui o cosseno a quarta de φ, depois vamos substituir por esses limites de integração. Para não encher aqui o espaço, vou integrar essa parte como se fosse um integral indefinido e depois vamos substituir. Então teria aqui integral de cosseno a quarta de φ, d de φ. Nós temos que perceber que cosseno a quarta de φ é igual a cosseno ao quadrado de φ e ao quadrado, não é? E temos que saber também que cosseno ao quadrado de φ, das fórmulas trigonométricas, isso é 1 cosseno de 2φ sobre 2, não é? Então aqui isso implica que cosseno a quarta de φ vai ser igual a isto ao quadrado, ficamos com o primeiro ao quadrado, é 1 mais o dobro do primeiro pelo segundo, fica 2 vezes cosseno de 2φ, mais o quadrado do último, ficamos com o cosseno ao quadrado de 2φ, e tudo isso sobre, nesse caso é isto ao quadrado, então aqui fica 4, porque 2 ao quadrado. Então cosseno à quarta de φ é igual a isto, não é? Então nós vamos ter que integrar isto. Como podemos ver, já temos uma facilidade de integrar isto, mas aqui continuamos com cosseno ao quadrado de 2φ, e com a fórmula cosseno ao quadrado de 2φ vai ser igual a 1 mais cosseno de 2 vezes aqui o argumento, então fica 4φ, e isso sobre 2. E continuando aqui, vamos substituir por isso aqui, e teremos nós que cosseno à quarta de φ vai ser igual a 1 mais 2 vezes cosseno de 2φ mais aqui traço de fração para substituir aqui 2, aqui 1 mais cosseno 4φ, tudo isso sobre 4, este 4 aqui, não é?
então isso vai ser igual, se formos a fazer MMC aqui e desenvolvermos isso tudo, teremos aqui 2 mais aqui 4 cosseno de 2φ e mais 1 mais cosseno de 4φ, e isso tudo vai estar sobre 8, não é? Se formos já desenvolver isto daqui. E continuando, vou ter que aliviar esse espaço aqui. Então, continuando aqui, já transformamos o cosseno à quarta de φ para este valor aqui. Vamos integrar então. Integral de cosseno à quarta de φ em d de φ vai ser igual a integral de aqui 2 mais 4. Aliás, aqui temos 2 e temos 1, podemos juntar, fica 3. Então aqui é 3, não é? Mais 4 cosseno de 2φ e mais aqui cosseno de 4φ, isso é cosseno de 4φ, então teremos aqui cosseno de 4φ, e tudo isso dividido por 8 e d de φ. Então estamos a integrar em φ, o resultado disso vai ser, podemos colocar aqui 1 sobre 8 à parte ou por fora, então 3 integrado em φ vai ser 3φ, não é? E depois mais integral disso em φ, teremos aqui 4 vezes, integral deste em φ vai ser 1 sobre 2 seno de 2φ, não é? Assim, integral deste vai ser mais 1 sobre 4 e seno, aliás, seno de 4φ, não é? Então podemos desenvolver isso, vai ser igual aqui, isso vai ser 3 sobre 8φ, não é? Depois mais, aqui ficamos com 2 sobre 8, fica 1 sobre 4, ou seno de 2φ sobre 4, tudo. E depois aqui ficamos aqui com 1 sobre 32, não é? Porque esse 8 multiplica esse 4, então seno de 4φ. Então já temos aqui esse integral aqui, e podemos substituir agora pelos limites. Então teremos aqui que o integral vai ser igual a 4 a quarta, que é este daqui. Depois este daqui vai ser 3 sobre 8 φ mais seno de 2φ sobre 4 mais 1 sobre 32 e seno de 4φ, e os limites aqui de integração, menos π sobre 2 e aqui π sobre 2. Então aqui continuando, teríamos aqui que o i vai ser igual a 4 a elevado a 4, parênteses retos, vou colocar, primeiro vou substituir por π, e teremos aqui π sobre 2, ficamos com 3π sobre 16, não é? E depois aqui temos que adicionar aqui, substituindo aqui por π sobre 2, ficamos com 2 vezes π sobre 2 é π, e isso tudo vai dar 0, então mais 0, então mais aqui, substituindo também por π sobre 2, ficamos com 2π, vai dar 0, então menos, então para substituir por este, então teremos aqui, substituindo teremos menos 3π sobre 16, não é? E daqui, substituindo aqui teremos também 0, aqui também teremos 0, então aqui assim, e depois isso vai ser igual a 4a elevado a 4, e depois aqui menos é mais, e vezes aqui 2 vezes isto por conta da soma, não é? Então teremos 6π sobre 16, e teremos aqui que isso vai ser igual, temos aqui 4a elevado a 4 e vezes, isso vai nos dar 3π sobre 8, não é?
e deste 8 podemos tirar 4 e 4 e ficamos com 2 aqui. Então isso vai ser igual a 3 sobre 2 π a elevado a 4. Então este é o resultado final dessa integração. E teríamos o mesmo resultado também se tivéssemos feito em coordenadas retangulares, mas seria muito difícil, não é? Garanto isso que seria muito difícil. É claro que usando este método também foi um pouco complicado, mas com as coordenadas retangulares seria muito mais difícil. Então, espero que tenham entendido. Eu vou ficar por aqui. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal para promover o canal e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Não se esqueçam também de deixar nos comentários sugestões para os vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física e matemática e trabalho também com preparação para exames de admissão, assim como algumas cadeiras de engenharia, estruturas de betão, estruturas metálicas, de madeira. Trabalho também com resistência dos materiais, trabalho com análise de estruturas, trabalho com mecânica dos sólidos, hidráulicas, trabalho também com hidrologias e muito mais cadeiras. E até ao próximo vídeo.